H. Holmes, de 30 anos, ouvia o relógio bater enquanto preparava a mesa de operação. Já passava da meia-noite. Era a manhã de Natal de 1891. Enquanto outros estavam a salvo dormindo, sonhando sonhos agradáveis, o médico trabalhava. Ele puxou um longo instrumento de metal da bandeja ao seu lado. A mulher deitada na mesa, Julia Connor, soltou um suspiro, mas ele mandou que ela ficasse quieta. Ele prometeu que o procedimento não ia doer, e isso foi essencial. Ela não podia ter um filho dele. Na verdade, Holmes não tinha ideia de como executar uma operação dessas, mas isso nunca havia o impedido antes. Ele era um homem frio e calculista. Se esse plano desse errado, ele simplesmente pensaria em outro. Holmes acabou estragando o procedimento. Logo, a sua paciente estava morta, assim como a criança dentro dela. O médico balançou a cabeça. Aquilo era péssimo, mas ela sabia dos riscos. Com um movimento, ele arrastou o corpo da mesa para levá-lo até o porão. Ele resmungava enquanto arrastava o cadáver pela escada secreta que ele tinha construído anos antes. A perda de Julia não pesou muito na sua cabeça. Holmes estava muito mais focado na tarefa em si e na tarefa seguinte. O verdadeiro desafio seria lidar com a filha dela de 6 anos. Sabe exatamente quantos assassinatos Holmes cometeu? Ele confessou 27, mas apenas 9 foram confirmados. Porém, ele tinha razões e recursos para matar dezenas ou até centenas. Nesta semana, vamos investigar a infância de Holmes, a sua virada para uma vida criminosa e os seus 2 primeiros assassinatos confirmados. No próximo episódio, vamos mergulhar na sua terrível série de assassinatos e na conclusão de seu notório Castelo da Morte, um prédio projetado para esconder as atividades assassinas de Holmes e facilitar o descarte dos corpos das suas vítimas. Holmes nasceu em Herman Mudgett, em Gilmanton, no estado de New Hampshire, em 1861. Seu pai, Levi Mudgett, era um pintor de casas e sua mãe, Theodate, era dona de casa. Os membros da família Mudgett eram metodistas fiéis e criaram Holmes para ser religioso. Um vizinho descreveu a família como cidadãos honestos e tementes a Deus, que viviam em uma região tranquila e isolada do país. Quando menino, Holmes era considerado quieto, bem comportado e normal, mas não ficava totalmente longe de problemas. Ele roubava pequenas quantias de dinheiro de vários vizinhos e se recusava a confessar quando era pego. Em vez disso, ele sempre tinha uma rápida desculpa para explicar que o roubo tinha sido, na verdade, um simples mal-entendido. Seu comportamento educado e silencioso convencia muitos adultos de que ele estava dizendo a verdade. Embora essa manobra funcionasse com a maioria dos adultos, algumas pessoas ficavam incomodadas com o garoto. Muitas relataram que ele parecia jamais olhar as pessoas nos olhos. Isso ocorria porque Holmes tinha uma condição médica conhecida como estrabismo. As pessoas estrábicas às vezes são chamadas de vesgas ou caolhas. Embora em geral o estrabismo não seja fisicamente debilitante, ele impede alguns indivíduos de fazer contato visual. Não ser capaz de cumprir essa expectativa pública às vezes pode levar a uma ansiedade social. Vanessa vai falar de psicologia aqui e ao longo do episódio. Ela não é uma psicóloga ou psiquiatra licenciada, mas fez muitas pesquisas para esse programa. Obrigada, Greg. Como observou o oftalmologista Ian Marsh, as pessoas que evitam contato visual costumam ser vistas pela sociedade como não confiáveis ou suspeitas. Isso coloca os indivíduos com estrabismo em significativa desvantagem quando se trata de formar relacionamentos com os outros. Como resultado, as pessoas com estrabismo demonstram ter níveis mais altos de ansiedade social. Mas a condição de Holmes provavelmente não foi a única coisa que lhe causava ansiedade quando ele era jovem. Ele escreveu na sua autobiografia que, quando criança, ele era intimidado por uma turma de meninos mais velhos. Os meninos torturavam Holmes com histórias de corpos em decomposição e misturas venenosas escondidas num consultório do médico do bairro. Eles então o levaram ao consultório e o arrastaram para dentro.
Lá, eles tinham montado um esqueleto anatômico para assustar o garoto. Segundo Holmes, o esqueleto estava com os braços estendidos, pronto para agarrá-lo quando ele entrou. Holmes entrou em pânico e gritou. Por muitos anos depois, ele foi assombrado pela imagem do sorriso perverso do esqueleto. Mas ao mesmo tempo que assustou Holmes, o esqueleto também o atraiu. Ele tinha pensamentos macabros de morte e doença, mesmo depois que cresceu e tentou seguir as armadilhas de uma vida normal. Mas até nessa época parecia que a morte seguia Holmes onde quer que fosse. Em 1875, quando Holmes tinha 14 anos, seu avô faleceu e lhe deixou um pequeno pedaço de terra. Holmes não parecia muito atingido pela perda e, ao contrário, tentou tirar proveito das propriedades do avô falecido. Dizem que quando se interessou por uma moça da região, ele se gabou dizendo que era dono de terras. Ele propôs que eles se casassem e morassem juntos na propriedade. A moça aceitou, mas os planos deles foram frustrados quando os pais dela descobriram e a mandaram para fora do estado. Holmes ficou com o coração partido por causa disso. Ele não superou o caso até 1877, quando fez 16 anos. Naquele ano, ele se formou no colégio e teve alguns empregos ocasionais, principalmente como professor. Com a liberdade recém-descoberta da juventude, ele começou a sair com Clara Lovering, de 16 anos. Alguns relatos afirmam que Clara e Holmes se conheciam desde a infância, enquanto outros dizem que eles se conheceram quando Holmes trabalhou na fazenda da família dela. De qualquer forma, em 1877, Clara e Holmes começaram a namorar. Clara disse: "Eu sempre senti que ele era terno e tinha um bom espírito, muito mais do que as pessoas em geral." Mas essa ternura tinha seus limites. Uma vez, em uma igreja, Holmes viu outro garoto conversando muito perto de Clara. Ele encurralou o garoto e o ameaçou. O que quer que Holmes tenha dito deve ter sido assustador, pois o garoto ficou pálido e abandonou abruptamente o evento depois da conversa. O confronto deixou Holmes perturbado. No dia seguinte, ele anunciou com entusiasmo aos amigos que ele e Clara estavam noivos. Um ano depois, no dia 4 de julho de 1878, os dois se casaram em segredo. Eles temiam que seus pais não aprovassem. Eles tinham razão. Os pais de Clara e de Holmes achavam que eles eram jovens demais para casar e ficaram furiosos quando descobriram a união meses depois. A mãe de Holmes disse a ele: "Foi a pior coisa que ela podia ter feito." Os pais de Clara tentaram fazer o possível ajudando o novo genro. Ele começou a trabalhar em um mercado de propriedade de um tio de Clara. Holmes manteve o emprego por um tempo, mas estava longe do ideal. Seu salário não era suficiente para permitir que ele morasse sozinho com Clara. Por mais de um ano, ela continuou com os pais. Todo sábado, Holmes andava 15 quilômetros para passar o fim de semana com a sua mulher, voltando para casa na segunda-feira de manhã. Um ano e meio depois, em 1880, Clara deu à luz seu primeiro filho, que eles chamaram de Robert. Ela cuidava do filho enquanto Holmes investia em uma nova paixão, a medicina. Em 1880, Holmes, então com 19 anos, se matriculou na Faculdade de Medicina da Universidade de Vermont. Clara ficou na casa dos pais, enquanto Holmes se mudou para uma pensão perto da escola. Durante esse período, Holmes pediu ao seu colega de quarto, Fred Ingalls, que mantivesse em segredo o fato dele ser casado. Ingalls só concordou depois que Holmes prometeu não ir atrás de nenhuma outra mulher enquanto estivesse na pensão. Ingalls era um cavalheiro e não queria que seu colega de quarto causasse um escândalo. Mas aparentemente Holmes não era um homem de palavra. Ele começou a flertar descaradamente com a filha da proprietária. As pessoas da cidade achavam que Holmes e a jovem logo ficariam noivos. Ingalls ficou furioso. Ele divulgou publicamente que Holmes já era casado. Depois disso, os dois ficaram em pé de guerra. Em uma ocasião, eles começaram a brigar depois que Ingalls usou a cera de bigode de Holmes sem perguntar a ele primeiro. A briga foi tão violenta que Ingalls acabou com um olho roxo. Mas a briga não foi exatamente por causa da cera, mas porque Ingalls entrou no quarto de Holmes sem permissão.
Como Ingalls já tinha se mostrado relutante em guardar os segredos de Holmes, ele provavelmente não queria lhe dar mais confiança. A Sra. Brill, a proprietária, lembrou mais tarde que Holmes tinha montado um laboratório químico no quarto dele. Aparentemente, Holmes tinha um grande fascínio pela química e até contratou um professor particular depois de ficar insatisfeito com as aulas da universidade. Ele tinha um estoque de tubos de ensaio, produtos químicos diversos e outras esquisitices no quarto dele. Uma vez, a Sra. Brill encontrou uma garrafa cheia de pregos enormes escondida no armário. Mas essa não foi a pior coisa que a proprietária encontrou. Certa vez, ela foi varrer o quarto de Holmes e encontrou debaixo da cama um cadáver preservado de um bebê. A Sra. Brill ficou apavorada. O cadáver provavelmente era uma amostra médica. Holmes adorava dissecação e aparentemente levou parte do seu material de estudo para experimentar em casa. Os colegas de Holmes mais tarde comentaram que ele sempre pareceu ter um fascínio mórbido por cadáveres e ficava sempre muito ansioso para trabalhar nos cadáveres durante as aulas. Holmes gostava mesmo de estudar medicina, mas ele ficou sem dinheiro em Vermont e desistiu depois de um semestre. Ele se viu forçado a voltar para casa e trabalhar como professor. Mas Holmes também não durou muito nesse novo emprego. Ele era rígido com seus alunos, que eram na maioria pré-adolescentes, e tinha prazer em submetê-los ao castigo corporal. No final do ano, os alunos mandaram avaliações negativas de Holmes e a escola o demitiu. Depois, ele se mudou com Clara e o bebê para Ann Arbor, no estado de Michigan, em 1882. Lá, Clara trabalhou como costureira e Holmes, aos 21 anos, retomou seus estudos médicos na Universidade de Michigan. Pela primeira vez, a pequena família estava toda sob o mesmo teto, mas as coisas não correram bem. Holmes sentiu que Clara e o bebê o puxavam para baixo, apesar de Clara ter ajudado a financiar seus estudos. Alguns vizinhos contaram que o casal brigava com frequência. Clara foi vista com o olho roxo em várias ocasiões. O abuso acabou se tornando pesado demais para Clara. Ela deixou Holmes no início de 1884, levando Robert para New Hampshire, alguns meses antes dele se formar em medicina. Deixado por conta própria, mais uma vez, as ambições de Holmes logo se tornaram sinistras. Em 1884, Holmes se formou na Faculdade de Medicina em Ann Arbor, Michigan. Sua esposa Clara o havia deixado depois que ele a agrediu fisicamente. Ela levou o filho Robert de volta à sua cidade natal, em New Hampshire. A partida de Clara não pareceu incomodar Holmes. Em vez disso, ele se gabava das grandes coisas que planejava fazer agora que sua mulher tinha ido embora. Holmes disse a vários de seus colegas que ele iria viajar para a África para fazer algum trabalho voluntário médico depois de se formar. Ele até anunciou oficialmente a viagem em um jornal da região. Na verdade, parece que o truque foi uma espécie de brincadeira. Holmes nunca foi para a África. Ele acabou voltando para New Hampshire depois da sua formatura. Depois de passar o verão de 1884 na casa dos pais, Holmes se mudou para Moores Forks, em Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Lá ele trabalhava parcialmente como professor e como médico. Ele logo ganhou uma certa fama na cidadezinha como um homem estranho e desagradável. Após um pequeno surto de varíola na área, Holmes percorreu a cidade oferecendo vacinas por 25 centavos cada uma, o equivalente hoje a cerca de $6, ou mais ou menos R$ 25. Inicialmente, com dificuldades para vender o medicamento, ele traçou um plano para enganar seus potenciais clientes. Ele começou a se apresentar como funcionário do Conselho de Saúde e alegou que as vacinas eram obrigatórias segundo o governo. As pessoas da cidade se sentiram forçadas a pagar por elas. O golpe rendeu a Holmes o dinheiro necessário para alugar um pequeno escritório, que ele transformou em laboratório. Seu objetivo era criar um remédio patenteado, um tratamento sem receita, geralmente vendido em farmácias como um tipo geral de cura para uma variedade de sintomas. Na época, os remédios patenteados raramente eram submetidos a algum teste médico legítimo. Era a oportunidade perfeita para um golpe.
Apesar de tentar por semanas, Holmes acabou não conseguindo criar uma fórmula adequada e abandonou o projeto. Ele acabou voltando sua atenção para o tratamento dos habitantes locais, o que não era muito rentável. Com uma pilha de contas atrasadas e sem dinheiro para pagá-las, Holmes costumava recorrer a mentiras para se livrar dos cobradores. O senhorio que alugou o escritório para Holmes chegou a dizer: "Eu nunca vi um mentiroso tão talentoso como Holmes. Ele podia contar a mentira mais incrível que você já ouviu e era difícil você duvidar dele." No outono de 1885, Holmes, então com 24 anos, tinha acumulado uma quantidade impressionante de dívidas. Ele aparentemente não iria conseguir escapar delas. Então, resolveu fugir. Numa noite, ele deixou Nova York de repente e se mudou para a Pensilvânia. Restaram poucas informações sobre esse período da vida de Holmes, mas sabemos que quando chegou à Pensilvânia, ele conseguiu um emprego em um hospital psiquiátrico. Ele odiava o trabalho, mas precisava muito do dinheiro. Holmes logo começou a recorrer a fraudes. Embora estivesse conseguindo sobreviver com seu emprego no hospital, parece que ele não pôde se conter. De acordo com um artigo publicado pelo Instituto Australiano de Criminologia, não existe uma característica psicológica única que identifique um potencial fraudador. Segundo o psicólogo Wesley Stotland, às vezes a motivação de uma pessoa para o crime pode se originar em uma relativa privação, em ganância e assim por diante. No entanto, ao se ver bem-sucedida nesse crime, ela começa a sentir um prazer secundário em saber que está mostrando sua superioridade em relação aos outros. Holmes parece ter aplicado esses golpes não só pela necessidade, mas por um desejo de manipular as pessoas. Ele ficava empolgado ao receber dinheiro dos outros. Desde criança, ele adorava perceber o que conseguia fazer sem ser flagrado e sempre aproveitava qualquer chance de ganhar dinheiro fácil. E logo Holmes e um colega de faculdade acabaram descobrindo o que acreditaram ser o crime perfeito: fraude em seguros. A dupla incluiu ainda mais um homem no esquema, um amigo de Holmes que tinha esposa e filho. Primeiro, esse amigo iria contratar uma apólice de seguro de vida significativo para toda a família. Ele então iria mandar sua esposa e filho para fora da cidade e escrever uma nota falsa de suicídio, dizendo que ele tinha matado os dois antes de tirar a própria vida. O bilhete seria entregue à companhia de seguros, enquanto o amigo ficaria fora da cidade com a família. Quando o inspetor da empresa viesse visitar a casa, iria encontrar 3 cadáveres para confirmar a história. Na verdade, todos os corpos seriam cadáveres médicos. Holmes iria lá, se passando por parente, e acabaria recebendo dinheiro do seguro, que seria dividido entre todos. Cada um dos 3 homens participantes do esquema, Holmes, o colega e o amigo com esposa e filho, eram responsáveis por encontrar um dos 3 cadáveres necessários. Supostamente, Holmes adquiriu o cadáver que precisava comprando o corpo em uma escola de medicina da região. Mas ele leu em um livro sobre fraude de seguros que as companhias tinham métodos sofisticados para detectar fraudes e investigar corpos. Ele percebeu que se não encontrasse cadáveres que correspondessem exatamente à descrição da família do amigo, as empresas iriam se recusar a pagar. Em maio de 1886, Holmes cancelou o plano, mas nunca o esqueceu. Por anos ele pensou em formas de garantir um fluxo constante de cadáveres que pudessem enganar os inspetores de seguros. Depois do fracasso do esquema do seguro, ele decidiu se mudar novamente. Em maio de 1886, ele foi para Chicago, mas não estava sozinho. Holmes planejava se casar outra vez. Pouco se sabe sobre a segunda esposa de Holmes, Myrta Belknap, então com 24 anos. Antes de se casar com ele, Myrta era funcionária de uma loja de música, mas há poucos dados sobre a sua aparência, sua personalidade ou seu temperamento. Também não se sabe exatamente quando eles se conheceram, embora provavelmente não tenha demorado muito para que o casal decidisse mudar de Nova York para Chicago. As evidências sugerem que ela e Holmes se casaram logo depois da mudança.
Mas como Holmes ainda era tecnicamente casado com Clara na época, a cerimônia não foi oficial. Porém, Myrta pode não ter sabido que o casamento não valia ou que Holmes tinha uma primeira esposa. Na verdade, ela provavelmente nunca soube o nome verdadeiro de Holmes. A essa altura, ele tinha deixado de lado o sobrenome de batismo Mudgett, provavelmente em uma tentativa de se livrar das antigas dívidas, e optado pelo sobrenome Holmes. A última vez que ele tinha usado o nome Mudgett oficialmente foi ao pedir o divórcio de Clara. Depois de encontrar um advogado desonesto em Chicago, Holmes tentou pedir o divórcio alegando infidelidade. Nessas acusações, certamente inventadas, Holmes afirmou que Clara o traiu enquanto estavam juntos em Michigan. Ele também disse que cuidava do filho Robert há vários anos, na tentativa de evitar ter que pagar pensão alimentícia pelo filho. Você ainda está esperando o mercado te dar uma oportunidade? Eu sou o Guilherme Benchimol, fundador da XP e fui um dos primeiros assessores de investimentos do Brasil. Hoje, já são mais de 20 mil assessores e esse número vai dobrar nos próximos anos. Se você quer ser parte dessa transformação, na XP você encontra capacitação, tecnologia e um mercado pronto para te receber. Seja um assessor de investimentos e ajude os brasileiros a investirem cada vez melhor. Mas, mais uma vez, os esquemas de Holmes despertaram suspeita e não resistiram à investigação. Por razões óbvias, Holmes não encontrou ninguém que comprovasse a suposta infidelidade de Clara e o processo de divórcio caiu. Holmes continuou legalmente casado com Clara. Ela provavelmente nunca soube que ele tinha pedido o divórcio. Holmes simplesmente mudou seu nome e continuou sua vida com Myrta. E poucos meses depois de se mudar para Chicago, em julho de 1886, ele planejou mais um novo golpe. Naquele mês, Holmes aparentemente trabalhou para poder administrar uma farmácia local. Há muito tempo ele queria uma loja própria e secretamente pretendia comprar a farmácia de 2 jovens, o casal Holton. Para preparar a eventual compra, ele planejou primeiro reduzir o valor da loja. Holmes esperava que, se prejudicasse temporariamente os negócios, poderia comprá-la por uma pechincha e garantir um bom lucro. Naquele verão, ele começou a roubar remédios e equipamentos da farmácia. A cada dia ele roubava cada vez mais. Incrivelmente, o plano deu certo e logo ele conseguiu comprar a farmácia por uma pequena fração do que ela valia. Muitas vezes, quando as pessoas contam essa história, costumam implicar que Holmes fez o casal desaparecer, ou mesmo os matou, a fim de assumir o controle da loja. Mas os registros oficiais confirmam que os Holton ainda moravam no mesmo bairro de Chicago muito depois de Holmes ser preso, anos depois. Mesmo assim, eles sofreram nas mãos de Holmes. Mesmo depois de derrubar o valor da farmácia, Holmes ainda se recusou a pagar o que devia. Os Holton tiveram que ameaçar Holmes com um processo antes de conseguirem receber o dinheiro. Esse foi só o começo da onda de crimes de Holmes em Chicago. No início de 1887, ele incluiu mais fraudes no seu currículo, depois de comprar um terreno em frente à farmácia na Rua 63, em Englewood. Inicialmente, o nome da sua esposa Myrta estava na escritura, mas logo foi alterado para dizer que pertencia à mãe de Myrta, Lucy Belknap. Holmes queria seu nome no menor número possível de documentos oficiais. Dessa forma, quando enfrentasse as consequências inevitáveis pelas suas ações, ele poderia apontar o dedo para outra pessoa. Com o dinheiro que ganhou com o trabalho na farmácia e os seus inúmeros golpes, Holmes começou a desenvolver o terreno da Rua 63 no começo de 1887. Ele encomendou a arquitetos projetos para um prédio de 2 andares. O primeiro andar abrigaria lojas de varejo, incluindo a sua farmácia, que ele planejava levar para o novo prédio assim que ele estivesse pronto. O segundo andar teria apartamentos. Publicamente, Holmes declarava que pretendia se tornar um senhorio e um magnata imobiliário, mas os primeiros projetos incluíam algumas características incomuns. Holmes colocou uma pequena sala secreta entre o primeiro e o segundo andar,
acessível pela parte traseira da nova farmácia. Ele também instalou uma escada escondida. Estranhamente, a entrada dessa escada ficava atrás de um alçapão no banheiro do segundo andar. Anos depois, foi adicionado um terceiro andar e as motivações mais sombrias de Holmes foram se revelando. O edifício acabou ficando conhecido como o Castelo da Morte, um dos edifícios mais famosos da história de Chicago. No final de 1887, o Dr. Holmes, então com 27 anos, tinha começado a construção de um grande prédio de varejo e apartamentos. Ele instalou uma farmácia no primeiro andar e apartamentos para aluguel no segundo. Ele juntou dinheiro para o empreendimento através de uma série de golpes e fraudes vergonhosas, uma prática que ele manteve durante a construção do complexo. Por exemplo, ele comprou um cofre enorme a crédito e o instalou na nova farmácia. Depois de levar o cofre para o canteiro de obras, ele continuou a construção, praticamente erguendo uma sala ao redor do cofre. Quando Holmes se recusou a pagar o que devia pelo cofre, a empresa foi ao local para recolhê-lo. Holmes os atendeu com alegria. Disse que a empresa podia pegar o cofre, mas prometeu processar se eles danificassem o prédio ao remover o cofre. Depois de avaliar a situação, a empresa descobriu que não era possível liberar o cofre sem derrubar algumas paredes. Eles foram obrigados a deixá-lo onde estava. Aconteceram situações semelhantes com os arquitetos e os empreiteiros. Holmes se recusou a pagá-los. Pelo menos 60 processos foram movidos contra ele em Chicago durante 8 anos. Cada vez que era processado, ele alegava que a sogra Lucy era responsável pelas dívidas, pois ele tinha colocado o nome dela na escritura em vez do dele. Mesmo quando os processos eram julgados em favor dos contratados, não havia muito que os credores pudessem fazer. Holmes não tinha legalmente nenhuma propriedade e muitas vezes vendia as coisas que ele emprestava ou alugava, então não havia nada a recuperar. Graças às suas muitas artimanhas, Holmes terminou o prédio no final de 1887. Naquela época, ele tinha levado a sua farmácia do outro lado da rua para o primeiro andar do novo complexo. O último grupo de funcionários de Holmes logo descobriu que seu chefe tinha algumas peculiaridades. A empregada dele alegou que ele sempre dizia que estava saindo da cidade, mas ficava espreitando o prédio à noite. Toda vez ele tinha alguma desculpa para explicar por que não tinha viajado, mas ela nunca parecia bem pensada ou verossímil. Os funcionários da farmácia também estavam cientes da escada escondida e do espaço entre o primeiro e o segundo andar. Estranhamente, nenhum deles parecia preocupado com o desenho estranho do edifício. Alguns funcionários faziam pausas ou até cochilavam no pequeno compartimento secreto. Para eles, havia coisas muito mais suspeitas acontecendo. Holmes supostamente pediu a um funcionário para entrar no cofre da loja. Ele trancou o cofre e pediu que ele gritasse. Depois de verificar que o cofre era praticamente à prova de som, Holmes abriu a porta. Naturalmente, ele nunca revelou ao funcionário por que tinha pedido que ele gritasse de dentro do cofre. Ele podia estar planejando usar o cofre como parte de algum golpe, ou isso pode ter sido parte de algo mais sinistro. Os objetivos finais de Holmes sempre eram difíceis de definir. O zelador da loja disse uma vez que Holmes tinha uma coleção de bigodes falsos e disfarces. Às vezes, aparentemente sem motivo, Holmes saía do seu escritório vestido como o estereótipo completo de um homem sulista, com barba falsa e sobrancelhas grossas. Claro, truques como esse não eram nada comparados à maioria de seus golpes predatórios. Ele nunca parecia se contentar com um trabalho honesto. Pelo contrário, ele sempre se envolvia em artimanhas mais ousadas e ridículas. Se achasse que podia se safar, Holmes estava sempre disposto a roubar, agredir e até matar para conseguir o que queria. Nos 2 anos seguintes, Holmes continuou a emprestar e roubar o máximo que podia. No processo, ele deixou terrivelmente estressadas a sua sogra Lucy Belknap e a sua segunda esposa Myrta, pois cada ação judicial envolvia tanto elas quanto Holmes. Apesar de tudo, Myrta continuou com o marido.
Em 1889, quando Holmes tinha 29 anos e ela 28, ela deu à luz o primeiro filho deles, uma menina que eles chamaram de Lucy, em homenagem à mãe de Myrta. Pouco depois que Lucy nasceu, Holmes começou a trair Myrta com uma das suas funcionárias. Julia Connor era a mulher de um joalheiro que Holmes tinha contratado para sua farmácia. Enquanto Ned Connor cuidava do departamento de joias, sua esposa trabalhava como caixa. Eles moravam no segundo andar do complexo de Holmes, junto com a filha Pearl. Holmes enxergou uma oportunidade com Julia logo depois que ela e o marido se mudaram para o complexo. Holmes podia ouvir o casal brigando à noite pelas paredes finas do prédio. Longe dos olhares do marido dela, Holmes prestava muita atenção em Julia. Eles tiveram um caso por mais de um ano e, no início de 1890, Ned e Julia se separaram. Nessa época, Ned deixou o emprego na loja e foi morar em um outro lugar da cidade. Assim que Ned seguiu sua vida, Holmes o procurou e sutilmente se gabou de estar dormindo com Julia. Ned falou mais tarde. Ele me disse algo que nenhum homem na Terra poderia saber se não tivesse intimidade com ela. Aparentemente, atormentar Ned sempre tinha feito parte da diversão. O desejo de zombar da infidelidade pode ter sido a mesma coisa que levava Holmes a aplicar seus golpes. Ele adorava humilhar os outros. De acordo com o Dr. Neil Burton, a humilhação é um dos sentimentos mais perturbadores que experimentamos. Algumas pessoas dizem que preferir até a morte à humilhação pública. Segundo Burton, a humilhação envolve afronta da honra e da dignidade, e com isso, perda de status e de posição. Quando somos humilhados, também podemos acabar internalizando o trauma, levando ao medo e ansiedade, flashbacks, pesadelos, insônia, suspeita e paranoia, isolamento social, apatia, depressão e mentalização suicida. Talvez essa semente tenha sido plantada quando Holmes foi humilhado na infância, atormentado pela brincadeira do esqueleto. Como resposta, ele decidiu devolver essa angústia a outras pessoas, até mesmo as mais próximas. Seus golpes preferidos eram aqueles em que ele podia assistir o olhar no rosto de suas vítimas quando percebiam que tinham sido enganadas. Ele queria que elas soubessem que tinham sido passadas para trás e que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Suas ações se encaixam em um tipo de comportamento que o professor de ciências políticas Edward Weisband descreveu como crueldade excessiva. Segundo ele, para alguns, a atração pela violação de tabus morais vem da obscenidade dos crimes. Ele observou que, para pessoas como essas, não basta simplesmente ultrapassar os limites. Quanto mais elas transgridem, quanto mais desnecessária a brutalidade, mais elas desfrutam dos seus atos malignos. Acabar com o casamento de Julia e Ned não era suficiente para Holmes. Ele também usou Julia como uma parte involuntária em vários dos seus golpes. Ele tirou quase $2.000 dela, em troca de torná-la proprietária parcial da farmácia. A posição não dava a ela nenhum direito ou lucro, mas Holmes aceitou feliz o dinheiro dela. Ele também colocou o nome dela em várias pequenas empresas de fachada que ele criou, principalmente para desviar qualquer consequência legal das suas ações para outra pessoa. Julia acabou sendo citada em vários processos sobre negócios falsos em que Holmes estava envolvido. Assim como Myrta e sua mãe, Holmes via o relacionamento com Julia apenas como outra forma de tirar vantagem dela. Mesmo assim, Julia e Holmes continuaram seu romance até o final de 1891. Então, com 30 anos, Holmes permaneceu tão desonesto como sempre. Ele conseguiu manter segredo das suas conexões para a esposa, mesmo depois de ter colocado Julia em problemas com a justiça. Mas tudo o que Holmes tinha feito com Julia não foi nada comparado ao que estava por vir. Pouco antes do Natal de 1891, Julia recebeu um convite pelo correio. A irmã dela ia se casar em Davenport, no estado de Iowa. Emocionada com a notícia, ela logo tratou de se preparar para uma viagem para assistir o casamento.
Na véspera de Natal, Ellie e a sua filha Pearl, agora com 6 anos, passaram a noite com os Crowley, outra família que morava no prédio de Holmes. John Crowley, mais tarde, comentou que Julia falou com entusiasmo do casamento da irmã. Ela estava ansiosa pela viagem, mas disse a John que pretendia levar pouca coisa na mala. Disse que só ficaria fora por 1 ou 2 semanas e não planejava partir antes do Natal. A senhora Crowley disse depois que Julia comentou o que ela iria fazer no dia de Natal, sem mencionar nada que sugerisse que ela pretendia ir embora naquela mesma noite. Ela até deixou a louça sobre a mesa. E, no entanto, depois que ela saiu do apartamento da família Crowley, ninguém mais viu Julia ou Pearl. Não se sabe o que exatamente aconteceu com elas. Nos anos seguintes, Holmes às vezes afirmou que nunca havia matado Julia e outras vezes dizia que ela tinha morrido acidentalmente. O Sr. Duncombe, o advogado de Holmes, disse a um jornal que Holmes confessou em privado que tinha matado Julia, mas ele nunca esclareceu como ou por que Holmes tinha feito isso. A teoria mais provável se baseia na explicação que Holmes deu em anos posteriores, que ele tinha engravidado Julia e depois convencido a mulher a fazer um aborto. O procedimento então teria dado errado. Embora Holmes fosse tecnicamente médico, ele não tinha muita experiência prática com procedimentos cirúrgicos. Na época, o aborto era ilegal e, mesmo quando realizado por médicos experientes, costumava resultar na morte da mãe. O que aconteceu com a pequena Pearl de 6 anos não há como saber. Se a sua mãe morreu em uma operação, Holmes pôde tranquilamente ter dado pio a Ned, o pai dela. Mas quando alegou que Julia tinha morrido acidentalmente durante a cirurgia, ele não tinha explicação para o desaparecimento da menina. Porém, nós sabemos que ele foi responsável pela morte dela. O corpo de uma criança pequena ficou no porão por anos, até que seus ossos foram encontrados depois da prisão de Holmes. No dia de Natal, a família Crowley, que passou a véspera de Natal com Julie e Pearl, saiu para visitar uns amigos. Quando chegaram em casa naquela noite, descobriram que o apartamento de Julie e Pearl estava fechado com tábuas. Eles acharam estranho, mas imaginaram que Julia tivesse partido para Davenport mais cedo. Holmes agiu como se Julia e Pearl estivessem vivas e até fingiu procurá-las. Ele também manteve contato com Ned, provavelmente motivado por uma sensação perversa de diversão que ele tinha ao interagir com o homem. Mas, embora Holmes estivesse comprometido em fingir preocupação pelo desaparecimento de Julie e Pearl, ele não deixava dinheiro parado. Logo ele alugou o apartamento abandonado para uma nova família. A nova inquilina, a Sra. Doyle, contou mais tarde. Quando Holmes nos levou para ver o apartamento, havia nele algo estranho. Na sala de jantar, a mesa parecia intocada após uma refeição. No chão e nas cadeiras estavam as roupas da Sra. Connor e da sua filha. Havia uma boneca caída no chão, e Holmes rapidamente a chutou para baixo da cama. Holmes até tentou vender para a Sra. Doyle as roupas que estavam na cômoda de Julia. Quando ela recusou educadamente, ele as mandou para algum outro lugar. Apesar de algumas suspeitas de outros inquilinos sobre o estranho desaparecimento de Julia e Pearl, ninguém tinha razões diretas para suspeitar de Holmes. Depois de alguns meses, ele suspirou aliviado. Ned supôs que Julia tivesse fugido para impedi-lo de ver sua filha e as outras pessoas pensaram que algo havia acontecido com elas na sua viagem a Davenport. Como sempre, parecia que Holmes tinha escapado. E, infelizmente, Julie e Pearl foram apenas as primeiras de muitas vítimas. Holmes escreveu mais tarde: "Sim, eu nasci com o diabo em mim. Não pude evitar ser um assassino. Assim como o poeta não pode fugir da inspiração para a poesia, ou como o intelectual não pode se esquivar da ambição de ser grande." O diabo realmente estava dentro de Holmes e estava apenas começando a surgir. No dia 1º de setembro de 1894, o Dr. H.H. Holmes, então com 33 anos, visitou Benjamin Pitezel, um colega seu de longa data, no seu apartamento na Filadélfia.
Holmes sugeriu que eles tomassem um drink juntos e não demorou muito para Pitezel, de 38 anos, ficar um pouco bêbado. Pitezel bebeu várias doses, incentivado por Holmes. Quando Pitezel estava prestes a apagar, Holmes aproveitou o momento. Pitezel estava completamente desamparado, sob seu completo controle. Holmes sorriu ao pôr a mão no bolso e tirou uma garrafa com um líquido transparente. Pitezel tentou murmurar alguma coisa enquanto Holmes molhava um pano com o líquido, mas ele não prestou atenção. Não havia tempo para conversar. Enquanto pressionava o pano no rosto de Pitezel, Holmes ensaiava mentalmente seus próximos movimentos. Primeiro, a liberação silenciosa. Holmes ficou sorrindo sobre o cadáver imóvel de Pitezel. Foi tudo muito fácil, assim como os outros, mas ainda havia trabalho a fazer. Se ele ia cobrar a apólice de seguro de vida de Pitezel, tinha que parecer um acidente. No episódio anterior, falamos da infância de Holmes e do seu prazer em enganar os cidadãos de Chicago. Também investigamos os assassinatos das suas duas primeiras vítimas, sua amante Julia e a filha dela de 6 anos, Pearl. Neste episódio, vamos seguir a sua rápida série de assassinatos, a construção de seu famoso Castelo da Morte e a perseguição nacional que finalmente levou à sua prisão. Em maio de 1892, Holmes respirou mais aliviado. Ninguém suspeitava dos desaparecimentos de Julie Pearl. Ele se sentiu livre para seguir satisfazendo a sua maior paixão: enganar pessoas ingênuas o bastante para acreditar na sua palavra. Holmes planejava tirar vantagem de um suposto remédio para alcoolismo, conhecido como a cura de ouro. Era uma injeção de um medicamento patenteado composto de vários ingredientes, um dos quais um brometo derivado do ouro. Na verdade, não era eficaz, mas era extremamente popular. Holmes decidiu criar a sua própria versão da cura, engenhosamente trocando a solução de ouro por uma de prata. Ele já tinha tentado criar um remédio patenteado sem sucesso. As muitas misturas que fez não conseguiam combater enfermidades, mas uma doença crônica como o alcoolismo era o alvo perfeito para sua pseudo-cura. Quando um paciente percebia que o remédio era ineficaz, Holmes já tinha sumido com o dinheiro. Além disso, o desespero dos alvos de Holmes os tornava especialmente vulneráveis a serem enganados. Vanessa vai falar de psicologia aqui e ao longo do episódio. Ela não é uma psicóloga ou psiquiatra licenciada, mas fez muitas pesquisas para esse programa. Obrigada, Greg. De acordo com o livro Controversial Therapies for Developmental Disabilities, ou em tradução livre, Terapias Polêmicas para Deficiências de Desenvolvimento, mesmo as pessoas inteligentes podem ser suscetíveis a golpes óbvios nessas condições. Segundo os autores, uma importante habilidade de sobrevivência é estarmos cientes das nossas limitações. Na maioria das vezes, não utilizamos todos os nossos poderes lógicos para guiar nossas ações ou julgamentos no mundo cotidiano. Como médico, Holmes sabia como era fácil manipular as pessoas com as suas credenciais científicas. Ele assumiu um novo negócio chamado Silver Ash Institute. Para apoiar o seu novo empreendimento, ele contratou Emmeline Seagrant, de 24 anos, como datilógrafa. Holmes conheceu Emmeline em uma agência de empregos e logo se interessou. Ela já tinha trabalhado no instituto que oferecia a cura de ouro e, portanto, tinha a qualificação ideal. Mas o mais importante para Holmes era a beleza e o charme de Emmeline, que ele acreditava poder usar para conquistar e manipular os clientes. Ele já tinha contratado jovens mulheres para ajudar nos seus planos antes, tratando-as como tratava todos os outros, como objetos para manipular e controlar. No caso de Emmeline, ele parecia realmente querer conquistá-la e colocá-la sob seu controle. Assim que ela começou a trabalhar para ele, Holmes começou a flertar com ela descaradamente. Comprou presentes para ela e a levou em jantares sofisticados, apesar de ter em casa a esposa Myrta e uma filha de 3 anos, Lucy.
Os seus avanços eram tão óbvios que até a senhoria de Emmeline foi contra o relacionamento deles. Ela percebeu Emmeline chegando em horários estranhos, muitas vezes acompanhada pelo seu chefe, e disse a Emmeline que não era certo ela ser vista com um homem casado. Provavelmente, seguindo instrução de Holmes, Emmeline procurou um outro apartamento. Depois disso, ela nunca ficava em uma pensão por mais de 2 semanas. De acordo com uma das senhorias, Emmeline me disse que o Sr. Holmes não queria que ela se hospedasse com ninguém por mais de uma semana. A atenção especial de Holmes ganhou o carinho de Emmeline, e ele não perdeu tempo em tirar proveito dela de todas as formas possíveis. Ela tinha algumas economias do seu trabalho no instituto que Holmes logo pegou emprestado. Ele prometeu compensá-la com alguns imóveis, mas é claro que ele só lhe deu documentos forjados e ações inúteis das suas empresas falsas. Sempre que alguém comentava que o relacionamento deles era impróprio, como fez a senhoria, Holmes inventava mentiras cada vez mais complexas para evitar suspeitas. Ele disse a algumas pessoas que Emmeline era sua prima. Para outras, ele deu um nome falso, Sra. Belknap, que era o nome de solteira da sua esposa Myrta. Enquanto isso, ele cobria os seus rastros em casa, mandando Myrta e Lucy para fora da cidade, para uma casinha modesta no subúrbio. Mas enquanto elas moravam lá em período integral, Holmes só aparecia 1 ou 2 vezes por semana. Não se sabe como ele explicou a situação para a esposa, mas, naquela altura, ela pode ter preferido a ausência dele às mentiras. Emmeline, por outro lado, não parecia se importar com as mentiras. Ela disse a várias pessoas conscientemente o nome falso de Holmes e dava desculpas falsas por ter passado a noite fora para senhoras intrometidas. Ela também sabia que Holmes era casado, mas aparentemente acreditava que ele planejava se divorciar de Myrta para ficar com ela. No final do verão de 1892, alguns meses depois de começar a trabalhar para Holmes, Emmeline disse a vários amigos que ia se casar. Incrivelmente, ela não contou sobre o noivado a ninguém que realmente conhecesse Holmes, limitando a notícia apenas a velhos amigos que não o conheciam. Para Emmeline, o relacionamento era amor verdadeiro. Para Holmes, apenas mais um golpe. Ele gostava de ter Emmeline sob seu controle, ajudando-o com o negócio da prata e ficando à sua disposição. Mas ele também tinha outros projetos. No final de 1892, ele começou a planejar seu plano mais ambicioso: a criação de um hotel para a Feira Mundial de 1893. A Feira Mundial, prevista para começar em maio de 1893, prometia ser um grande negócio. A indústria de Chicago se esforçou para tirar proveito do aguardado boom do turismo. Holmes não era de deixar passar uma chance como essa. Ele sabia que podia ganhar dinheiro não só atendendo os visitantes da feira, mas também enganando a multidão de investidores que vinham atrás de oportunidades de negócio. Eles vinham ansiosos demais para enriquecer sem tomar os devidos cuidados. Holmes pediu emprestado todo o dinheiro que conseguiu, com o pretexto de erguer um 3º andar no seu prédio da Rua 63. Ele disse às pessoas que ia abrir um hotel nesse andar. Na verdade, ele planejava sangrar seus investidores e nunca pagar. Depois que Holmes conseguiu os materiais de construção e o capital inicial, ele contratou operários para construir o hotel no 3º andar. Mas depois de uma semana, ele de repente demitiu todos sem pagar, alegando que precisava fazer cortes. Algumas semanas depois, ele contratou operários diferentes, demitindo-os novamente depois de uma semana sem remuneração. O joalheiro da farmácia de Holmes disse mais tarde: quase todos os materiais e acessórios do prédio foram financiados no crédito e muito pouco já foi pago. Sempre me pareceu que era a cordialidade, audácia e malandragem do sujeito que conseguia tudo. Holmes não tinha nenhuma regra. Seus golpes eram transparentes, mas ainda assim continuavam praticamente inabaláveis. Usando cartas de crédito falsificadas,
Ele conseguia o máximo de material de construção possível, às vezes vendendo o excesso para obter um lucro rápido. Com seus planos seguros até então, Holmes se dedicou a Emmeline. O caso continuou até o final de 1892, período em que ela ainda dizia aos amigos que estava noiva. Apesar dela insistir que seu noivo não se chamava Holmes, ninguém que ela conhecia jamais encontrou qualquer outro amante. Então, depois do dia 6 de dezembro, Emmeline desapareceu de Chicago. A última pessoa conhecida que a viu foi sua amiga íntima, a senhora Lawrence, que passou algum tempo com ela no dia 6. Quando a senhora Lawrence não teve notícias de Emmeline nos 2 dias seguintes, ela procurou Holmes, perguntando se ele sabia para onde ela tinha ido. Ela suspeitava que Emmeline e Holmes tivessem um relacionamento, mas ambos haviam negado. Segundo a senhora Lawrence, quando ela perguntou sobre Emmeline, Holmes ficou confuso. Ele disse que Emmeline tinha ido embora para se casar e terminou abruptamente a conversa. A senhora Lawrence estava confusa. Ela não podia acreditar que Emmeline não tinha contado a ela sobre o casamento. Holmes não deu mais explicações a ela e ficou com a esposa nos 2 dias seguintes. Quando viu a senhora Lawrence depois, ele deu a ela como prova uma pilha de cartões de anúncio de casamento. Na mesma época, os pais de Emmeline receberam os mesmos cartões pelo correio. Os anúncios afirmavam que Emmeline tinha se casado com Robert Phelps em 7 de dezembro. Ela tinha em algum momento mencionado o nome Phelps a seus amigos, mas como se descobriu depois, essa pessoa não existia. Provavelmente, Phelps serviu de substituto para o próprio Holmes, mas não se sabe exatamente o que aconteceu com Emmeline. Nos meses depois do seu desaparecimento, circularam rumores de que Holmes tinha engravidado Emmeline e pagou para ela deixar a cidade. Considerando a repulsa de Holmes em pagar qualquer coisa a alguém, é mais provável que ele tenha matado Emmeline, assim como matou sua amante anterior, Julia, depois de engravidá-la. E assim como após o desaparecimento de Julia, Holmes escapou das suspeitas depois que Emmeline desapareceu. As pessoas sabiam que eles tinham um caso, mas não suspeitavam que ele fosse capaz de violência, e ninguém sabia de nenhum motivo para Holmes matar Emmeline. Infelizmente, como Holmes mais tarde iria provar, ele nunca realmente precisou de um motivo para matar. Ele gostava de fazer os outros sofrerem e sua sede de sangue estava crescendo. Em 1892, Holmes somou sua terceira vítima, Emmeline Cigrand, de 24 anos. Emmeline, como Julia, uma das suas vítimas anteriores, tinha sido amante de Holmes. Ela desapareceu de Chicago em dezembro de 1892. Depois dos seus 2 primeiros assassinatos, Holmes tinha feito uma breve pausa nas atividades ilegais, provavelmente para evitar se incriminar. Mas, a 5 meses da Feira Mundial de 1893, ele não tinha mais esse luxo. Naquela época, o seu maior golpe, o hotel, estava começando a mostrar falhas. Holmes estava construindo um 3º andar em um prédio que possuía, para servir de hospedagem aos visitantes da feira. O tempo todo, ele usou a construção como desculpa para adquirir bens a crédito. Ele tomou emprestado quantidades enormes de ferramentas e materiais de construção, usando o próprio edifício como garantia. Mas muitos credores perceberam que Holmes não planejava pagar o que devia. Donos de negócios furiosos invadiram o prédio em obras na Rua 63 para recuperar seus bens. Mas a maioria ficou decepcionada. Holmes já tinha vendido muito dos móveis e equipamentos e escondido o resto. Os itens estavam tão escondidos que os credores levaram semanas e várias visitas até encontrarem o que eles procuravam. Mais uma vez, Holmes tinha tapeado completamente as suas vítimas. Quando o 3º andar estava sendo construído, ele ordenou a instalação de várias portas secretas e salas ocultas, usadas para manter as coisas fora da vista. Holmes lidava com essas reintegrações de posse como sempre. Ele evitava o confronto direto e frustrava os desafios legais
forçando os advogados a vasculhar pilhas enormes de papéis. No final de uma busca sem sucesso, o que os advogados descobriam é que Holmes nunca colocou seu nome em coisa alguma. Ele não era dono legal do edifício, nem de nenhuma das numerosas empresas de fachada que haviam recebido os empréstimos. Todo mundo sabia que ele era uma fraude, mas, legalmente, eles não podiam fazer nada. Enquanto isso, ele estava de olho em outra mulher, Minnie Williams, de 28 anos. Minnie era uma ex-atriz que se mudou para Chicago no início de 1893, com o desejo de encontrar um trabalho mais estável fora do teatro. Holmes a contratou como datilógrafa, a mesma posição que Emmeline ocupou meses antes. Com o passar das semanas, as semelhanças entre Emmeline e Minnie só aumentaram. Minnie escrevia cartas a vários amigos e também à irmã, nas quais ela dizia estar noiva ou já casada com um médico rico. Assim como Emmeline, Minnie deu a algumas pessoas um nome falso, quando perguntaram sobre seu noivo. Ela trabalhou com Holmes o suficiente para saber que ele geralmente era chamado de HH, mas mesmo quando falava claramente de Holmes, ela o chamava de Harry Gordon. Parecia que até certo ponto Holmes tinha um tipo de garota. Considerando que ele sempre enganava suas vítimas antes de matá-las, é provável que ele as considerasse mais como marcas do que qualquer outra coisa. De acordo com um artigo publicado no Jornal de Psicologia Investigativa e Perfil de Agressores, alguns assassinos em série usam um esquema ao selecionar suas vítimas que corresponde ao esquema dos vigaristas. Segundo o jornal, como um homem de confiança, o assassino em série procura passar a impressão às vítimas pretendidas, assim como a outras pessoas, de que ele é confiável e um amigo. Foi exatamente assim que Holmes levou seu relacionamento com Minnie a princípio. Ela mentiu para encobrir a verdadeira identidade dele, porque ele sabia exatamente como fazer ela confiar nele. Segundo alguns relatos, Holmes induziu Minnie a uma falsa sensação de segurança, ao envolvê-la nas suas atividades criminosas. Ele queria que ela pensasse que eles eram parceiros para que ela não suspeitasse quando ele a enganava. Aparentemente, funcionou. No final da primavera de 1893, Holmes mandou que ela enviasse uma mensagem apressada ao consultor financeiro dela. Ela pediu que ele vendesse algumas propriedades que tinha herdado em Fort Worth, no Texas, e lhe enviasse o dinheiro o mais rápido possível. O consultor vendeu uma pequena parte e enviou a ela quase $3 mil da transação, equivalentes hoje a quase $85 mil, ou mais ou menos R$360 mil. Não sabemos o que Minnie e Holmes fizeram com o dinheiro exatamente. Ele pode só ter querido tirar dela o que podia ou testar os limites da sua cooperação. Fossem quais fossem seus motivos, Holmes estava muito interessado em Minnie Williams. Pouco tempo depois, eles começaram a posar como marido e mulher, com os nomes de Sr. e Sra. Gordon. É possível que Holmes tenha feito uma cerimônia falsa e convencido Minnie de que eles realmente eram casados, ou pode ser que fosse só mais uma parte de um esquema combinado em que Minnie participava com prazer. De qualquer forma, eles se mudaram juntos para um apartamento em junho de 1893. Alguns dias depois, a irmã mais velha de Minnie, Nanny, se juntou a eles. Ela veio do Texas a Chicago para ver a Feira Mundial e decidiu ficar com o casal no seu novo apartamento. Não está claro como Holmes explicou tudo isso a Myrta. Provavelmente ele continuou com o hábito de ficar com ela e a filha 1 ou 2 vezes por semana e passava o resto do tempo com Minnie e Nanny. Atenção! No mês do consumidor, a Campineu Centro Automotivo Pirelli tem ofertas imperdíveis para você cuidar do seu carro com mais segurança. Aproveite kit de revisão a partir de 329 com óleo e filtros. E tem mais! Pneus Pirelli a partir de 345, com qualidade e tecnologia para você e sua família. São 117 lojas em todo o Brasil e 180 dias de garantia nos serviços. Chame no WhatsApp, encontre a loja mais próxima e aproveite agora. Campineus, cuidando do seu carro, cuidando de você.
Mas o fato é que Holmes agora estava basicamente fazendo um malabarismo com 2 esposas e 2 famílias separadas, ao mesmo tempo que fugia de um bando de credores e ações judiciais. Era estresse demais. Ele decidiu dar um jeito em alguns compromissos e planejou se livrar de Minnie e Nanny. Depois de 5 de julho, nenhuma das irmãs foi vista viva novamente. Como nos seus assassinatos confirmados anteriores, não se sabe exatamente como Holmes matou as mulheres, ou onde escondeu os restos mortais. A história que ele contou mudou muito nos seus anos finais. Inicialmente, ele confessou ter colocado o corpo de Nanny em um baú e jogá-lo no lago Michigan, mas depois desmentiu a história. No dia 7 de julho, cobradores de dívidas apareceram no apartamento procurando por Minnie, mas encontraram o local completamente vazio. Todas as evidências do Sr. e da Sra. Gordon, junto com Nanny Wilson, desapareceram sem deixar rastro. Mas se livrar da sua segunda família não era a única coisa na lista de tarefas de Holmes. Ele ainda tinha que tratar do hotel da Feira Mundial. A construção do 3º andar tinha terminado quando Minnie e Nanny desapareceram, mas nenhum dos quartos estava realmente habitável. A maioria não estava mobiliada, algumas das portas não fechavam direito e tudo estava sujo. Holmes não divulgou seus quartos e não há registros de nenhum hóspede. Definitivamente não era um hotel movimentado, mas pode ser que Holmes tenha alugado o local por baixo dos panos para evitar atenção. Se ele tivesse anunciado, os hóspedes certamente ficariam chocados ao encontrar paredes falsas com painéis deslizantes e uma planta bizarra onde era difícil circular. Muitos armários também tinham 2 portas, o que podia permitir que uma pessoa entrasse secretamente no cômodo ao lado. Holmes usou algumas das passagens secretas para esconder os bens que tinha comprado a crédito, para que eles não pudessem ser recuperados, mas não se sabe para que serviam as outras passagens. O desenho de labirinto e as passagens secretas acabaram provocando rumores de que Holmes tinha projetado o hotel assim para espionar os hóspedes e sequestrá-los. Dizem até que o chamado Castelo da Morte tinha uma rampa que levava a um forno para o descarte fácil de corpos. Mas é improvável que algo assim tenha acontecido. Embora ninguém saiba ao certo o que ele fez com o hotel durante a feira, provavelmente ele ficou em grande parte vago. Mas se não foi para assassinato, para que então? Um lugar tão confuso, cheio de becos sem saída e truques complicados, na verdade combinava perfeitamente com a personalidade de Holmes. Mostrava seu desejo de manipular e controlar tudo, até os lugares que ele habitava. Acima de tudo, servia como monumento a todos os esforços banais aos quais ele dedicou a sua energia. Para aumentar ainda mais o mistério, a única pessoa que tinha permissão de ir ao 3º andar era o próprio Holmes. Ele tinha um modesto escritório em um dos quartos. Além de uma pequena mesa e uma cadeira, ele só tinha um fogão e um grande cofre revestido de amianto. Joy Owens, o homem que trabalhou no cofre, disse mais tarde que não sabia por que Holmes queria o cofre isolado dessa forma. A única explicação razoável parece ser que Holmes queria um cofre à prova de som. O cofre tinha cerca de 1,80 m de altura e era largo bastante para uma pessoa entrar. O fogão no 3º andar era bastante grande, mas não enorme. Holmes mais tarde afirmou que usou o fogão em experimentos para dobrar vidro. Mas isso não explica por que algumas joias e botões de mulheres não identificadas foram encontradas no fogão anos depois. Embora não fosse grande o suficiente para cremar um corpo inteiro, ele pode ter sido usado para incinerar pedaços menores ou para se livrar de outras evidências incriminatórias. Holmes certamente pode ter matado pessoas no hotel. Centenas de visitantes da Feira Mundial desapareceram ou foram vítimas de crimes violentos enquanto estavam em Chicago. A polícia da cidade na época era conhecida por ser corrupta e tinha fama de ignorar inúmeros casos.
O que quer que ele estivesse fazendo com o prédio, em agosto de 1893, Holmes estava ansioso para se livrar do hotel, embora a feira estivesse programada para outubro. Em 13 de agosto, 2 inquilinos no segundo andar o viram arrastando baús pesados para fora do edifício. Depois que Holmes terminou, ele saiu para passar a noite com Myrta e Lucy. Uma hora depois que ele partiu, um cheiro de alcatrão invadiu o prédio e logo o castelo estava em chamas. O fogo acabou destruindo o telhado e grande parte do interior do terceiro andar, mas ninguém ficou ferido. Depois de quase um ano construindo o hotel, Holmes o queimou de propósito. Ele tinha contratado várias apólices de seguro para o edifício e parecia ansioso pelo pagamento iminente do seguro. Mas, considerando o desenho complexo do prédio e o esforço de Holmes em manter suas atividades no terceiro andar em segredo, é possível que houvesse muito mais por trás de tudo. Infelizmente, nunca iremos saber com certeza quantas vítimas Holmes pode ter assassinado no seu castelo. Se havia alguma evidência concreta, ela foi destruída pelo incêndio. Mas o incêndio não foi o fim da série de assassinatos de Holmes. Ele só estava se aquecendo. No dia 13 de agosto de 1893, Holmes, então com 32 anos, incendiou o terceiro andar de um prédio que possuía em Chicago. Ele era apontado como um hotel para turistas que visitavam a cidade para a feira mundial, mas não há registro de nenhum hóspede ali. A julgar pelas histórias suspeitas que cercam o prédio e pelo incêndio criminoso, é possível que Holmes tenha usado fogo para se livrar de algumas evidências incriminadoras deixadas lá dentro. Mas, como um bom bônus, ele também pretendia receber um pagamento considerável do seguro após o incêndio. Mas logo várias companhias de seguro investigaram as reivindicações dele e perceberam que havia algo suspeito. Holmes tinha comprado as apólices com o pseudônimo H.S. Campbell. Quando essa pessoa não veio apresentar uma declaração pessoal às companhias de seguro, todas as reivindicações foram consideradas nulas. As companhias não ignoraram a fraude e o caso deixou Holmes em maus lençóis. Ele pulou de hotel em hotel, tentando desesperadamente escapar dos investigadores. Mas, como sempre, Holmes estava trabalhando em mais de uma frente. Enquanto fugia das autoridades, ele começou a ir atrás de uma nova mulher, chamada Georgina York. Georgina, de 24 anos, era uma bela funcionária de uma loja de departamentos que Holmes deve ter conhecido durante a Feira Mundial. Para variar, ele começou um relacionamento com uma grande série de mentiras. No início, ele disse a Georgina que seu nome era H.M. Howard. Quando ela descobriu que ele, na verdade, era conhecido como Holmes, ele inventou uma desculpa espetacular. Ele explicou que tinha mudado seu nome original seguindo o último desejo do tio, supostamente também chamado H.M. Howard. Ele disse a Georgina que seu tio tinha falecido recentemente e tinha deixado algumas propriedades no Texas, mas que ele só poderia receber se mudasse seu nome, para combinar com o do tio. Era uma mentira complexa, mas engenhosa, porque a propriedade que Holmes mencionou realmente existia. Pertencia à sua última amante, Minnie Williams, agora falecida. Parece que Holmes foi convincente o bastante e Georgina acreditou na história bizarra. O relacionamento deles se intensificou à medida que aumentava o drama em torno do incêndio na Rua 63. O dia do pagamento do seguro nunca chegou, e as companhias pressionavam para que ele fosse responsabilizado pelo incêndio. Depois de pesquisar o assunto, Holmes descobriu que não podia ser preso por incêndio criminoso, a não ser que as acusações fossem feitas dentro de um ano após o incêndio. Ele decidiu que o melhor a fazer seria sumir da cidade até o assunto esfriar. Assim, no final de novembro de 1893,
Holmes deixou Myrta e sua filha de 4 anos para trás sem dar explicação. Então, ele e Georgina pegaram a estrada e foram ao Texas. Claro, Georgina não tinha ideia dos verdadeiros motivos da sua partida. Para tirá-la da cidade, Holmes disse que precisava ir ao Texas para reivindicar a propriedade que seu tio tinha deixado. Capivara da Páscoa que trazes pra mim. Hershey's, 2 Hershey's, 3 Hershey's assim. Nessa Páscoa, quem presenteia com Hershey's espalha muito mais amor. Georgina e Holmes se dirigiram a Fort Worth, no Texas, mas ao longo do caminho pararam em Denver, no Colorado. Ali, no dia 17 de janeiro de 1894, os dois se casaram em uma pequena cerimônia. Isso fez de Georgina, no mínimo, a 4ª mulher a acreditar que era casada com Holmes, embora ele, tecnicamente, nunca tivesse se divorciado legalmente da sua primeira esposa. Do Colorado, os noivos foram para Fort Worth e se encontraram com um sócio de Holmes de Chicago, Benjamin Pitezel. Ele era um tipo decadente que tinha colaborado com Holmes em vários pequenos golpes ao longo dos anos. Agora, ele estava no Texas para continuar a parceria deles e planejar o seu novo golpe, herdar a propriedade de Minnie Williams. Usando documentos falsificados e um pseudônimo, Pitezel conseguiu transferir para Holmes a escritura da terra de Minnie. Eles então começaram a construir um novo prédio na propriedade. Não se sabe o que Holmes pretendia fazer com a propriedade depois que o prédio estivesse pronto. Ele provavelmente pensou em transformá-lo em um depósito e uma base para os seus golpes, assim como havia feito em Chicago. Mas fossem quais fossem os planos, eles foram frustrados outra vez pela incapacidade de Holmes de ficar longe de problemas. Além de comprar os materiais de construção a crédito, ele começou a alugar bicicletas e depois vendê-las sem devolvê-las. Conforme o cerco sobre ele se fechava, Holmes viajava pelo Texas com Georgina e Pitezel, comprando cavalos com garantia falsa e revendendo-os imediatamente. A polícia local finalmente descobriu sua última fraude e começou a investigá-la. Eles acabaram descobrindo que Minnie estava desaparecida e que Holmes podia ter algo a ver com isso. Mas nessa época já não havia rastro de Holmes. Ele sabia que estava sendo investigado e saiu correndo do Texas em maio de 1894. Dessa vez, foi para St. Louis, no estado do Missouri. Holmes agora era procurado por crimes em pelo menos 2 estados. Ele tinha enganado as autoridades do Illinois e do Texas, mas aparentemente no Missouri a história ia ser diferente. Depois de poucas semanas em St. Louis, ele foi preso pela primeira vez na vida. Ele fez várias hipotecas e empréstimos com a mesma propriedade e foi pego antes que pudesse deixar a cidade. Holmes levou 1 mês para conseguir o dinheiro da fiança, mas acabou libertado da prisão no dia 31 de julho. Ele logo sumiu da cidade e foi para Filadélfia no início de agosto. Seu período na cadeia não fez muito para frear as suas ambições criminosas. Quando Pitezel se juntou a ele na Filadélfia em 17 de agosto, ele e Holmes inventaram o golpe mais ousado da vida deles. Eles planejavam falsificar a morte de Pitezel, trocá-lo por um cadáver médico e depois cobrar um seguro de vida. Era semelhante a um golpe que Holmes planejou depois de se formar na faculdade de medicina. Dessa vez, porém, Holmes estava determinado a cobrar o seguro, encontrando ou não o corpo substituto. No dia 1º de setembro de 1894, Holmes subiu até o apartamento de Pitezel. Ele provavelmente o encontrou já embriagado, pois ele era conhecido por beber muito. Holmes serviu a Pitezel mais algumas bebidas até ele praticamente desmaiar. Quando seu amigo não conseguia mais reagir, Holmes matou Pitezel lentamente, usando clorofórmio. Com Pitezel morto no chão, Holmes quebrou uma garrafa com um produto químico inflamável
e a colocou ao lado do corpo, junto com um fósforo e um cachimbo. Ele então queimou o rosto e o cabelo de Pitezel, tentando fazer parecer que ele tinha morrido em uma explosão acidental enquanto acendia seu cachimbo. Depois que a cena foi montada, Holmes correu de volta ao seu apartamento para buscar Georgina e os dois voltaram a São Luís. Eles tiveram que procurar a família de Pitezel para que eles pudessem identificar o corpo para a companhia de seguro. Holmes chegou a St. Louis poucos dias depois e encontrou a senhora Pitezel e seus filhos arrasados. Eles ouviram sobre a morte de Pitezel no jornal e quando Holmes chegou, dizendo ter notícias de Benjamin, a senhora Pitezel entrou em pânico mais uma vez. Demorou um pouco, mas Holmes finalmente conseguiu convencê-la de que, na verdade, Pitezel estava vivo, apenas escondido. Ele disse à senhora Pitezel que eles tinham trabalhado juntos para fingir a morte dele e que ela precisava ir à Filadélfia para identificar o cadáver falso, para que todos pudessem receber o dinheiro do seguro. Como a senhora Pitezel estava doente na época, ela decidiu enviar sua filha de 15 anos, Alice, para identificar o corpo. Algumas semanas depois, Alice encontrou Holmes na Filadélfia e no dia 22 de setembro, os dois foram ao necrotério. Ela reconheceu o corpo como sendo do pai e Holmes recebeu o dinheiro do seguro. Ele mandou à senhora Pitezel apenas $500 do pagamento de 7.200. Mas esse não foi o fim do seu envolvimento com a família. A senhora Pitezel achava que o marido acabaria saindo do esconderijo para rever a família. Holmes se mostrou feliz em ajudar e se ofereceu para cuidar dos arranjos da realocação para toda a família. Ele disse que Benjamin os encontraria em Indianápolis para começar uma nova vida com eles. Estava claro que Holmes planejava desde o início eliminar os Pitezel um por um, mas não se sabe por que ele estava tão decidido a matá-los. O mais provável é que ele tenha considerado a senhora Pitezel e seus 5 filhos como fios soltos, pessoas que sabiam demais. Quando eles chegaram a Indianápolis no dia 10 de outubro, Holmes levou Howard Pitezel para uma casa que ele havia alugado, em um subúrbio da cidade. Lá, ele montou um fogão e cozinhou a última refeição do rapaz, que ele temperou com veneno. Não é surpresa que Holmes tenha envenenado muitas das suas vítimas. Segundo a psicóloga forense Dra. Lori Johnston, envenenadores convictos também tendem a ter um senso de inadequação, que eles compensam com um desprezo pela autoridade, uma forte necessidade de controle, fantasias de realização dos seus desejos e um estilo interpessoal egoísta e explorador. Tudo isso podia ser usado para descrever Holmes, que adorava desrespeitar as regras e dominar todos que ele encontrava. Suas ações provam que ele era totalmente egocêntrico e seus inúmeros golpes mostram que ele só estava interessado em outras pessoas se ele pudesse explorá-las. Os registros divergem sobre o que Holmes usou para envenenar Howard: cianeto, acônito, cocaína ou clorofórmio. O que quer que ele tenha dado ao rapaz deve ter funcionado rapidamente. Depois que ele morreu, Holmes queimou pedaços do seu corpo no fogão e enterrou alguns em um celeiro próximo. 2 dias depois, Holmes convenceu a família Pitezel a viajar novamente. Benjamin não podia mais encontrá-los em Indianápolis. Em vez disso, o encontro seria em Toronto. Holmes disse ao resto da família que ele tinha deixado Howard com sua prima Minnie Williams e que ele se juntaria à família em breve. Enquanto isso, na Filadélfia, um investigador de seguros estava começando a ter dúvidas sobre a história da morte de Benjamin Pitezel. Ele convenceu o presidente da empresa a contratar a agência de detetives Pinkerton para ir atrás de Holmes e investigar o assunto. Holmes não sabia que tinha a agência Pinkerton no seu encalço, mas ele suspeitava que seu tempo estava acabando e que seus crimes acabariam sendo descobertos.
Insistindo que Benjamin Pitezel estava com dificuldades para driblar as autoridades e encontrar a família em Toronto como planejado, Holmes convenceu a Sra. Pitezel a ir a Nova York junto com o bebê Wharton. Depois que ela partiu, ele começou a trabalhar para eliminar as meninas mais velhas, Alice de 15 anos e Nellie de 16. Ele levou as duas para uma casa alugada na noite do dia 25 de outubro e as matou ali. Também não se sabe como Holmes matou as meninas, mas ele provavelmente fez isso com veneno, assim como Howard. Ele pôs os corpos em uma cova rasa no porão e queimou as roupas delas em uma fornalha. Depois de matar Nellie e Alice, os passos seguintes de Holmes são um mistério. Ele e Georgina viajaram pelo Canadá e pelo norte dos Estados Unidos nas semanas seguintes, sempre seguidos de perto pelos detetives. No dia 13 de novembro, ele reapareceu em Boston e fez planos de ficar lá por um longo período. Mas com seu foco todo nos Pitezel, Holmes deixou de prestar atenção nas pessoas que o perseguiam. Com a ajuda da agência Pinkerton, a polícia de Boston o prendeu no dia 17 de novembro. A acusação inicial foi de roubo de cavalos, um golpe dos seus dias no Texas. Mas Holmes sabia que isso era apenas uma desculpa para colocá-lo sob custódia. Os detetives logo se aprofundaram na vida de Holmes e ele foi convidado a explicar para onde tinham ido Minnie e Nanny Williams. Nos meses seguintes, Holmes contou várias histórias conflitantes. Mentiu repetidamente sobre onde estavam as irmãs Williams, se Benjamin Pitezel e seus filhos ainda estavam vivos, e sobre as suas atividades em Chicago. Era óbvio que Holmes não estava sendo totalmente honesto nas suas supostas confissões, mas era difícil separar os fatos da ficção. A polícia ainda não tinha encontrado nenhuma evidência concreta que implicasse Holmes em assassinato, embora todos suspeitassem disso. Tudo mudou em julho de 1895, quando os corpos de Nellie e Alice Pitezel foram encontrados no porão da casa que Holmes alugou em Toronto. Holmes não podia mais dizer que as meninas ainda estavam secretamente vivas, se escondendo com o pai. Quando soube que os corpos tinham sido descobertos, Holmes respondeu: "Bom, acho que eles vão me enforcar por isso." E enforcaram. Em outubro, Holmes foi julgado pelo assassinato de Benjamin Pitezel e condenado à forca. Após a sentença, a polícia decidiu não seguir com as acusações pelas mortes de Alice e Nellie. Mas Holmes não tinha acabado de aproveitar seu momento sob os holofotes. Agora, sem nada a perder, ele fez uma nova confissão a um jornal, desta vez alegando ter assassinado 27 pessoas em toda a sua vida. O jornal pagou a ele $7.500 pela confissão reveladora, e mais tarde se revelou fabricada. Holmes disse qualquer coisa para se tornar famoso. Na verdade, algumas das pessoas que Holmes alegou ter assassinado na sua confissão ainda estavam vivas na época. Posteriormente, Holmes chegou a afirmar que estava possuído por Satanás. Reportagens sensacionalistas continuaram circulando até começarem os rumores de que ele tinha matado centenas de pessoas no chamado Castelo da Morte. Todas as mentiras e iscas para a imprensa podem ter firmado seu legado como um dos vilões mais famosos da história, mas não o ajudou a escapar da justiça. No dia 7 de maio de 1896, Holmes foi enforcado na Filadélfia. Desde então, as histórias sobre Holmes se espalharam, muitas vezes considerando as suas falsas confissões e sensacionalizando seus crimes. De certa forma, ele se tornou o símbolo do assassino em